Isaías capítulo 60 diz assim, irmãos: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Veja o verso 2. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Amém, irmãos? Veja que importante nós termos a palavra de Deus. Essa é uma das citações mais importantes do livro de Isaías. Ele diz: dispõe-te, ou levanta-te e resplandece. Que frase, irmão? Como nós precisamos entender essa frase. Como nós precisamos nos aprofundar em apenas 2 palavras às vezes. E essas 2 palavras, elas podem nos levar a um plano mais alto, a realmente se levantar e resplandecer a luz do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Porque realmente, às vezes, nós não conseguimos entender, irmãos, como que é uma vida cristã equilibrada. Como que é realmente andar no Espírito e não satisfazer as vontades da carne. Muitas vezes somos irmãos carnais, porque não conseguimos nos submeter à palavra de Deus e obedecer aquilo que o Senhor tem nos falado. A palavra diz: levanta-te, ou dispõe-te. Você precisa ter uma atitude. Todo cristão precisa de atitude. Muitas vezes nós escutamos alguns irmãos falar que tudo depende do Senhor, e realmente tudo depende do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham o que edificam. É o Senhor que edifica. Mas, graças ao Senhor Jesus, nós temos essas citações na palavra de Deus que demonstram que nós temos que responder esse chamado de alguma maneira. Porque senão você pode ficar sentado numa cadeira de uma reunião, um domingo, ano após ano, e sentado não só fisicamente, mas espiritualmente sentado, sem entender, sem conseguir se levantar e prosseguir para aquilo que o Senhor tem te chamado. E nós precisamos nos encher, irmãos, de responsabilidade e entender que nós precisamos ter essa ação, a ação de levantarmos da situação que nós estamos para resplandecer de uma maneira plena a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós somos como a lua e o Senhor é como o sol da justiça. Nós não temos luz própria. Muitos irmãos pensam que nós recebemos a luz do Senhor e daí nós brilhamos de nós mesmos, mas não. Se a lua não estiver no lugar certo, ela não consegue brilhar, porque ela precisa receber a luz do sol. E assim são os irmãos. Se os irmãos não entender que precisam se levantar para resplandecer a luz de Cristo, nós vamos nos manter irmãos apagados. E veja, irmãos, em Romanos capítulo 8, verso 19, Paulo diz assim que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação aguarda o resplandecer da igreja, que a igreja possa resplandecer a luz de Cristo, para que esse mundo saiba que Deus o enviou. Ou para que esse mundo possa conhecer aquele que é o Criador de todas as coisas. Mas como que nós vamos resplandecer se realmente nós não conseguimos sair dessa situação de, às vezes, de fracasso? Ou como Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, verso 14, essa situação de sono. Por isso que Paulo faz essa citação dizendo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Nós precisamos saber que a luz de Cristo só vai nos iluminar se nós nos levantarmos. Porque se nós continuarmos na situação às vezes que estamos, nós vamos ser irmãos apagados. É como um foco apagado. E se eu perguntasse para você, para que serve um foco apagado? Não serve para nada. Por isso que o Senhor Jesus disse: para que serve o sal, Rodrigo? Sem sabor.
Ele não serve mais para nada, a não ser para ser pisado. Para que serve um irmão que não resplandece a luz de Cristo? Muitas vezes serve como um vaso de desonra na casa do Senhor. Porque nós sabemos que na casa de Deus há vasos de honra e vasos de desonra. Veja que interessante. Por isso Isaías diz, desperta, ou dispõe-te, levanta-te. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. A luz do Senhor está sempre acima de nós, irmãos. E nós precisamos saber que realmente a luz é Cristo. Porque ele mesmo disse, veja o que ele diz lá em João capítulo 8, verso 12. Vamos abrir lá, irmão. Isaías falava de luz, já olhando para a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque realmente ele é a luz do mundo. Veja o que Jesus falava. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá luz e vida. Veja o verso 2 de Isaías 60. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Você tem que entender que realmente no mundo, o mundo está coberto de trevas. Sabe, Lene, às vezes a gente quer mudar o mundo, mas o cristão, ele tem... A primeira tarefa do cristão não é mudar o mundo. A primeira tarefa do cristão é mudar a si mesmo. Porque mudando a si mesmo, ele vai resplandecer a luz que não é dele, a luz de Cristo, e ele não andará mais em trevas. Pelo contrário, andará em luz. Essa é a tarefa do cristão. Essa é a nossa tarefa, Nelson. Ter essa ousadia de nos levantar. Como o Senhor falou lá em Josué capítulo 1, verso 9. Ser forte e corajoso. Seja corajoso, irmão, de levantar. É tão difícil se levantar, irmão, não pense que é fácil. Talvez você olhe para essas duas palavras quando diz dispõe-te, levanta-te. E você pensa, nossa, é muito fácil se levantar. Mas é muito difícil se levantar, irmão. Porque muitas vezes nós estamos em trevas, e essas trevas que cobrem o mundo têm cobrido o nosso pensamento, o nosso coração, tem nos envolvido com as coisas desse mundo, e nós não estamos mais preocupados com a glória de Deus. Veja o que diz o verso 2 no final. Mas sobre ti aparece e resplandece o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Nós não queremos mais a glória de Deus, nós queremos a glória dos homens. E dessa maneira nós estamos continuando dormindo às vezes, irmão. E é um estado tão perigoso quando nós estamos no meio da igreja dormindo, irmão. Muitas vezes nós pensamos que estou reunindo aqui, estou fazendo a minha tarefa, estou pagando bem as minhas dívidas, mas a vida espiritual vai muito além disso, irmão. Há um chamado para nós, para que nós pudéssemos nos levantar de uma vez por todas e resplandecer a luz de Cristo, seja onde quer que nós formos. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação. E quando a palavra diz toda a criação, é todo o universo, todo o mundo, todos os seres que vivem, todos os animais marinhos, todos as aves que voam, toda a criação, ela arde com a expectativa da revelação dos filhos de Deus. Veja que importante, veja que responsabilidade da igreja. Então, de uma certa maneira agora, mudando nós interiormente, nós vamos conseguir cumprir essa expectativa da criação. Porque ela aguarda isso, irmão. Sabe, Adriano, a criação, toda a criação do nosso Senhor,
ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. E nós somos como a lua ou como as estrelas. Nós não temos luz própria. Quando nós não estamos debaixo do sol da justiça, nós somos como aqueles materiais apagados. Para que serve o sal sem sabor? Para que serve um cristão que não se levanta e resplandece a luz do seu Senhor, que anseia pela glória do Senhor? Para que serve, irmão? Realmente, o Senhor já nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Nós não podemos dizer hoje, irmãos, eu não sabia, eu não sei, eu não entendo a palavra, não. Nós estamos sendo edificados pela palavra de Deus, domingo após domingo, terça-feira após terça-feira, sexta-feira nas reuniões de oração, como nós temos aprendido com as orações dos irmãos, como nós temos sido edificados com as orações dos irmãos, como o Senhor tem se mostrado um Deus conosco, como Ele tem sido Emanuel conosco, irmão, como nós temos visto milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Quantas curas no nosso meio, irmão. Quantos livramentos no nosso meio, irmão. Como o Senhor tem trabalhado no nosso meio, irmão. Será que nós não precisamos ter uma atitude de homem? Em 1 Reis, capítulo 2, Davi, quando estava prestes a morrer, ele chama Salomão e diz: olha, meu filho, ser homem, meu filho. Você precisa ser homem. Você precisa matar no peito isso aqui e dizer, eu vou. Ele disse para Josué, ser forte e corajoso, meu filho, porque eu sou contigo, jamais te abandonarei. Eu sou o Deus que tudo criou. Ser forte e corajoso. O Senhor nos chama, irmãos, para uma atitude de coragem, de mudar a situação que nós vivemos. Porque senão, irmãos, é muito triste quando nós vemos um irmão que cai num pecado grotesco e ele estava disponível à palavra de Deus, disposto à palavra de Deus, escutando domingo após domingo a palavra de Deus falando os assuntos necessários e elementares para uma vida cristã equilibrada, e mesmo assim, irmãos, os irmãos caem em pecados grotescos porque não conseguem se levantar da situação que estão, irmão. Como é difícil vencer a nossa carne, Pedro. É difícil vencer a carne. Sabe aqueles pecados que nós cometemos e precisamos deixar de cometer para nos levantar e refletir a luz de Cristo na vida das outras pessoas? Como é difícil parar de murmurar. Como é difícil parar de falar da vida dos outros. Como é difícil ser um irmão verdadeiro, fiel e digno. Um irmão que é a carta lida do Senhor Jesus, que quando você olha para ele, você vê o Senhor Jesus, a vida do Senhor Jesus nele. Jesus vive nele, e ele pode dizer assim, já não vivo mais eu, mas agora a glória que vocês veem não é mais minha, é a glória de Cristo. Esse é um irmão que levantou e resplandeceu à luz do seu mestre. E esse é um chamado para a igreja, esse é um chamado para nós, irmãos, porque todos nós estamos aguardando isso, não só nós, mas toda a criação, todo mundo. E às vezes nós perguntamos, nossa, mas como está terrível o mundo? Nossa, como esse governo de esquerda é terrível. E nós nos preocupamos, e preocupamos com uma preocupação às vezes santa, irmão, porque é terrível mesmo. E talvez você pense que você vai mudar esse mundo com o seu voto. Não vai, irmão. Mas com as suas atitudes você vai. A partir do momento que você levantar e resplandecer, a glória do Senhor vai estar batendo sobre você. E você vai refletir a glória do nosso Mestre. Então, toda a criação vai ter esse bônus de ter uma pessoa que resplandece a luz do Senhor. Todo mundo vai ter esse bônus de ver algumas pessoas resplandecendo a verdade. Por isso que Isaías diz assim, porque as trevas cobriram toda a terra e a escuridão cobriram todos os povos. Mas Isaías diz para nós assim, mas sobre ti, Rodrigo, resplandece a luz do Senhor e a sua glória brilha sobre ti.
Essa é a realidade que nós temos. Nós, às vezes, estamos preocupados, André, com a escuridão, mas não estamos preocupados em nos levantar. Nós estamos preocupados com os nossos afazeres, e realmente são coisas que nós devemos nos preocupar. Com os nossos relacionamentos, com a nossa vida secular, mas não estamos preocupados em resplandecer a luz do Senhor. E é o que o mundo precisa. E veja como a igreja erra nisso. Hoje nós vemos tantos irmãos se envolvendo em casos onde a palavra diz para nós não nos envolvermos. Né? Irmãos se tornam ativistas políticos. Estão lá brigando por política e discutindo por política. E você entra numa rede social do irmão, é só política. E não tem um versículo bíblico, irmão. Mas ele sabe tudo de política. Mas ele não sabe nada do Senhor. Porque ele está preocupado com as trevas. E se esqueceu de dispor-te e se colocar de pé. Veja que importante. Veja como o diabo tem cegado os olhos dos filhos de Deus. Precisamos ver a luz. Ver o Senhor Jesus. Em João capítulo 12, Evangelho de João capítulo 12, verso 35. Jesus fala assim: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. Veja que interessante, essa é uma palavra muito segura para nós. Jesus está falando aos discípulos que enquanto ele estava no mundo, para eles aproveitassem, que eles aproveitassem andando na luz, porque ele era a luz do mundo. Porque quando nós temos a luz, nós sabemos para onde vamos, mas quando a luz sai, quando nós não temos luz, nós não sabemos para onde vamos. E ele continua dizendo: enquanto tendes a luz, crede na luz, acredite na luz. Porque quando você crê na luz, você sabe para onde você vai. E daí você se torna um filho da luz. Então veja, irmão. Um cristão que ele está, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, verso 14. Que ele está dormindo. Ele não está vendo a luz. Então ele se torna um irmão que não sabe nem para onde vai. E daí ele começa a querer resolver os seus problemas. E quanto mais uma pessoa que está na escuridão se move, mais perdido ela fica. Marque isso na sua vida, irmão. Quando nós estamos na escuridão das trevas desse mundo, estamos adormecidos na vida espiritual. Quanto mais nós se envolvemos, mais perdido nós estamos. Você já entrou num mato à noite onde não tem luz nenhuma? Quando a lua se esconde, você não enxerga literalmente nem um palmo na frente do seu rosto. Se você não sabe se vai para a direita, para a esquerda, se vai para frente, se vai para trás. Então a melhor coisa que você tem a fazer para não se perder mais é ficar parado. E a única saída que você terá nessa noite escura é aguardar o sol pela manhã, para poder se movimentar. E quando você vê o sol da justiça, você precisa se levantar. E é isso que a palavra diz: levanta-te e resplandece. Porque a gente pode estar como essas pessoas, perdidos. Veja, irmãos, muitos irmãos aqui já passaram por muitas denominações. E às vezes nós estamos percorrendo denominações porque estamos nas trevas. E quanto mais nós se movemos, mais perdido nós ficamos. Mas quando você enxergar o sol da justiça
e você se levantar dessa situação de sono, o Senhor sobre ti resplandecerá a luz de Cristo. Ele é essa luz que Isaías falava. Levanta-te e resplandece. E quando essa luz vem sobre nós, ela se torna a nossa luz. Ela não é uma luz própria, mas Isaías diz assim: porque vem a tua luz. Porque quando você levanta e resplandece a luz de Cristo, aquilo vira a sua vida. Você vive pelaquilo ali. Quando você conhece o Evangelho, quando você conhece realmente o Senhor Jesus, o que Ele foi, o que Ele fez por ti, aquilo vira a sua vida. É como Paulo diz assim, o meu Evangelho. Na verdade, não era o Evangelho dele, era o Evangelho do Senhor Jesus. Mas ele disse, não é só do Senhor, é meu também. Porque é a minha vida isso aqui. Eu agora vivo por isso aqui. Então, um irmão que levanta e resplandece é um irmão que vive a vida do Senhor Jesus na sua vida. Irmãos, essa situação de mornidão é uma situação tão terrível que quando nós entramos, lembrando agora da carta à igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, Três 14. E veja, irmãos, nós sabemos que a palavra Laodiceia, que era essa cidade da Ásia Menor, ela quer dizer a opinião dos leigos. Leigos, Diceia, opinião. É porque no mundo cheio de escuridão, nós temos muita opinião. Mas na igreja do Senhor Jesus não é lugar para a nossa opinião, irmão. É lugar para a palavra de Deus reinar. Onde existe um rei, a sua palavra reina, não os nossos achismos. Por isso, cuidado com os nossos achismos. Por isso, às vezes, a gente não procura saber o que o irmão acha ou o que o irmão desacha. Mas quando o irmão vem com a palavra de Deus, aí nós consideramos o que está sendo lido ou falado. Na vida da igreja, os nossos achismos caem por terra, porque nós temos um cabeça, que é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E todos aqueles que entendem realmente o que é a vida da igreja, sabem que nós estamos sobre o reinado de Cristo. E a sua palavra é a nossa lei. Então, o que importa para nós? A palavra de Deus. Mas quando nós estamos em trevas, irmãos, nós estamos perdidos. E não conseguimos nos movimentar. E daí nós temos muita opinião. Quando você vê um irmão cheio de opinião própria, ou cheio de si próprio, ou aquele irmão que não tem humildade e mansidão, aquele irmão pavãozão que chega chegando, né, João? Aquela pessoa chega e já chega ensinando, já chega profetizando, já chega falando. Aí nós já estamos com os dois pés para trás e as duas mãos juntas. Porque o Senhor não é assim. O Senhor é manso e humilde de coração. E quem não tem humildade não resplandece a luz de Cristo, porque a luz não é nossa. Por isso que em João capítulo 12, João vai dizer assim, porque quem deu ouvido à nossa pregação? Mas por que eles não dão ouvido à nossa pregação? João diz assim, porque eles não se importam com a glória de Deus, mas procuram a glória própria. Quem procura a glória própria não procura a glória de Deus. Quem procura a glória própria, ele está em escuridão e permanece em escuridão. Ele permanece perdido. E isso é muito perigoso, porque aqui, na carta da igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, verso 14, o Senhor vai dizer assim, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, ninguém engana o Senhor. Todos aqueles que estão dormindo são conhecidos pelo Senhor. Que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Veja o que o Senhor está falando. Veja que situação terrível de um cristão. Quem é essa pessoa que não é frio e nem quente?
É um cristão que nasceu de novo e não tem essa responsabilidade, essa atitude de levantar e resplandecer à luz do Senhor Jesus. Esse é um irmão que não é frio nem quente. E Jesus disse assim: quem dera você fosse frio ou quente. Jesus está dizendo assim: quem dera você não tivesse nem escutado nada. Haveria uma chance para você de um arrependimento. Quem dera você fosse frio ou quente. Jesus está dizendo: essa condição é pior do que ser frio. Veja que situação perigosa, irmão. Veja que situação perigosa dos cristãos. Ser um cristão morno. E veja o repúdio que causa no Senhor Jesus. Ele continua dizendo assim: assim porque és morno, e nem frio e nem quente, estou a um ponto de vomitar-te da minha boca. Nossa, que alegria quando o Senhor está no nosso meio. E imagina que alegria para o Senhor Jesus quando Ele está no meio da igreja e Ele se depara com pessoas que resplandecem a sua própria luz. Mas veja que dificuldade do Senhor Jesus. Quando Ele chega diante da igreja e Ele vê pessoas que acham que têm luz própria. Que acham ser alguma coisa, não sendo nada, como diz Gálatas. Que acham ser o dono da verdade. Que se envolvem em discussões vãs que não levam a nada. Passam tempo discutindo coisas, e até mesmo coisas da palavra de Deus. E quando nós vemos o fruto dessas coisas, é só enfado, canseira. Por isso que Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que produza edificação. Se você vê, irmãos, nós estamos caminhando para isso. Domingo após domingo, nós estamos nos envolvendo com as coisas do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus precisa causar esse despertamento em você. Talvez você precise despertar. Paulo diz: desperta, ó tu que dormes. Por quê? Porque a luz tudo manifesta. Capítulo 5, verso 13. Vamos ler lá, irmãos, para não ficar falando. Capítulo 5, verso 13 de Efésios. E na igreja é um lugar de manifestação. Jesus disse que não há oculto que não se revela. E às vezes a gente até se assusta com as coisas que são reveladas na igreja. Mas no meio do seio do povo de Deus, não há oculto que não se revela, irmão. Tome isso para a sua vida. Não há oculto que não se revela no meio do povo de Deus. Veja o que Paulo diz. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Por quê? Tudo que se manifesta é luz. E veja o que ele vai continuar dizendo. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo, que é a luz do mundo, te iluminará. Veja, irmão, que atitude. Levanta-te. Levantar da situação que nós estamos. Às vezes é uma situação confortável. Às vezes mudar nossas atitudes é tão difícil. Mas nós temos visto como a palavra de Deus tem falado com muitos irmãos. E muitos irmãos têm se levantado. Ainda com muita dificuldade. Mas têm se levantado. Têm saído dessa situação tão confortável aparentemente. Ela é tão confortável, irmão, essa situação de estar sentado, vamos dizer assim, que ela está tão confortável para você que você está até dormindo. E às vezes você está participando de reuniões dormindo. Dormindo
não só literalmente, mas espiritualmente. Porque ainda há irmãos que dormem quando a palavra de Deus é pregada. Mas esse dormir nem é tão ruim. O problema é dormir espiritualmente. Porque é perigoso demais, irmão. É uma notícia muito perigosa para você. Porque, segundo Isaías, as trevas cobriram todo mundo. Todos os povos estão sobre trevas. Não há saída, irmão. Não há governo que vai resolver esses problemas. Só há um que vai resolver esse problema: o Senhor Jesus. E como você manifesta o Senhor Jesus? Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Dispõe-te e resplandece. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor já está sobre nós. Nós temos que ter só essa atitude, se levantar. Mas quando nós nos levantamos, Rodrigo, muitas vezes a nossa podridão e a nossa situação vai ser revelada. Ah, irmão, como é triste, isso eu não queria revelar. Isso eu não queria que os irmãos soubessem. Mas, irmãos, a luz tudo manifesta. Se você quiser vir para a luz, ela vai manifestar tudo. Por isso que é tão difícil se levantar. Porque quando você se levanta, a luz vai manifestar como você está. Se você está gordinho, a luz vai manifestar. Se você está sujo, ela vai manifestar. Se você está com roupas brancas, ela vai se manifestar. Porque se nós apagarmos a luz desse local aqui, ninguém vai diferenciar mais as cores, mais o jeito dos irmãos. Vai ser tudo igual. Mas quanto mais luz nós recebermos aqui, mais sujeira nós vamos ver. Por isso que quanto mais nós aprendemos do Senhor Jesus, mais nós vamos nos apagando, mais nós não vamos ter brilho próprio, mais nós vamos esquecer a glória do homem e procurar a glória de Deus. Isaías, quando viu a glória de Deus, ele se assustou. Capítulo 6 de Isaías. Veja lá, irmão, leia em casa. Quando ele viu o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, irmão, ele fala, ai de mim. E quando nós vemos o Senhor, a glória dele resplandece em nós. E qual é a nossa atitude? Nós vamos falar assim, ai de mim, Senhor, que sou pecador. Essa é a nossa condição, irmãos. Quando a glória do Senhor resplandece em nós. Mas graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, que não nos deixa andar em trevas. Por isso que ele diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Daí veja o que ele fala no 15, de Efésios capítulo 5. Portanto, vede prudentemente como andais. Irmão e irmã, veja como você está andando na casa do Senhor, que é coluna e baluarte da verdade. Veja, irmão, como que você vai andar? Não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, por quê? Porque os dias são maus. Essa é uma ordenança do Senhor para a sua igreja. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Realmente saímos dessa nossa situação de conforto. Porque ela tem sido tão confortável para nós que nós estamos até pegando no sono. E esse sono é espiritual. Veja que interessante. Por que você acha, irmãos, que às vezes nós passamos por situações desconfortáveis na nossa vida? Reflita comigo. Por que às vezes o Senhor tem que nos pegar e dar uma... Acorda. Dá um crequinho em nós, um puxão de orelha. Porque é só dar um puxãozinho de orelha, nós já vamos para o joelho, vamos orar, vamos louvar. Ô, Senhor, eu preciso de Ti. Aí você acorda. Mas é tão bom nós acordar quando a palavra de Deus fala conosco. Porque daí nós não precisamos ser pelo Senhor corrigidos. Porque o Senhor nos corrige quando nós somos filhos sonolentos. Porque ele diz que quando nós estamos nessa situação de mornidão, ele está a um ponto de vomitar da boca dele, causa uma repulsa tão grande. Você sabe quando você chega diante de uma panela que a comida está estragada, aquilo vai subindo uma coisa em você,
dá uma vontade de vomitar. É mais ou menos isso que a palavra quer dizer. Quando um irmão que o Senhor Jesus deu a sua vida para que hoje ele pudesse viver, não consegue sair dessa situação de mornidão, dessa situação de sonolência, não consegue se levantar e se pôr de pé diante do Senhor para refletir a luz do Senhor Jesus Cristo na sua vida, o Senhor fica com essa situação. Mas como o Senhor é um pai de amor, é um pai de benignidade, ele precisa nos corrigir para que nós possamos acordar e resplandecer a luz de Cristo. E quanto mais o tempo passa, por isso que Paulo no verso 16 vai falando assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. E os dias estão cada vez pior, irmãos. Cada vez pior. Cada vez os dias são piores. Como nós precisamos remir o tempo. Como nós precisamos despertar, irmão, que a vida cristã é a única coisa que nós temos nesse mundo. Porque o mundo passa com todas as suas concupiscências. O ser humano vive como se não morresse e morre como se não tivesse vivido. Sabe, a única certeza que nós temos, se o Senhor não vir nos buscar, é que nós vamos morrer. E nós vivemos como se não morrêssemos. Queremos ganhar coisas, e construir coisas, e fazer coisas, e corremos atrás da máquina, e o homem precisa correr atrás da máquina. Não estou dizendo aqui para nós parar de trabalhar. A palavra diz que quem não trabalha, que não coma. Mas estou dizendo assim que há prioridades que nós precisamos colocar nas nossas vidas. E a prioridade superior é se levantar e resplandecer a luz de Cristo. Porque toda a criação geme esperando isso de nós, irmãos. A única verdade que as pessoas que estão perto de nós vão conhecer é você. É você pregar o evangelho com a sua vida. Da pessoa olhar para você e dizer, tem alguma coisa estranha nessa pessoa ali. Parece que eu quero estar sempre perto dele, vejo ele sendo uma pessoa diferente. Mas quando você está dormindo, irmão, daí entra todas aquelas coisas da carne. Você vira aquele cristão que compra e não paga, aquele cristão mentiroso, aquele cristão boca suja, aquele cristão que cai em todos os pecados grotescos. Por quê? Porque você realmente pode estar dormindo, irmão. Coisa mais feia do mundo, irmão, para um cristão é ele ter a boca suja, irmão. A palavra de Deus diz que não pode sair da mesma fonte a água doce e salgada, irmão. A nossa boca tem que ser purificada pela palavra de Deus. Muitas vezes nós pensamos em falar certo português, e isso é muito bom. Mas pense primeiro em purificar a sua boca, purificar os seus olhos, purificar o seu andar, levantar, sair dessa atitude que você tem tomado, irmão. Você quer mudar o seu marido, mas você não muda a si mesmo. Por isso que eu comecei dizendo, o maior desafio para um cristão é mudar a si mesmo. Esse é o nosso maior desafio. Sabe qual é o nosso maior desafio hoje? Helene, sabe qual é? É mudar eu mesmo. Não mudar o meu irmão que está do meu lado. Meu maior desafio é vencer aquelas coisas que eu preciso vencer ainda. É mudar de atitude, é olhar, ver onde eu estou caindo, me arrepender, voltar atrás e mudar minha atitude. Ser um irmão verdadeiro, despertar desse sono profundo que o mundo traz para nós, que muitas vezes é tão aconchegante que nós até dormimos. Amém, irmãos? Veja o que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Primeira Timóteo capítulo 6, verso 12 diz assim: combate o bom combate da fé.
Olha que combate, irmão. Não é um combate fácil. E veja o que ele fala: toma posse da vida eterna. O que é tomar posse da vida eterna? Se eu perguntasse para você hoje, o que é tomar posse da vida eterna, irmão? Você sabe o que é? Está lá em Isaías, capítulo 60, verso 1. Dispõe-te e resplandece. É se levantar. Isso é tomar posse da vida eterna, irmão. Isso é tomar posse das realidades espirituais que o Senhor tem para nós. Isso é viver pelo Evangelho. E nós precisamos ter essa coragem. E como eu falei para os irmãos, quando o rei Davi ia morrer, irmãos, em Reis capítulo 2, verso 2, ele diz assim: quando eu estou indo para o caminho dos mortais, chamou o filho dele e disse: coragem, meu filho, tenha coragem, ser homem para levantar, irmão. Sabe os homens aqui, eu quero falar, irmão, você precisa ser homem, irmão, para levantar dessa situação que nós estamos. Tem que ser muito homem para isso. Tem que ser homem, irmão, para bater no peito e dizer: eu vou fazer isso, irmão. Eu quero fazer isso. Tem que ser homem. Tem que ter coragem. Tem que ter atitude. Tem que parar com brincadeira. Homem não brinca mais, irmão. Homem é homem. Sabe? Nós gostamos tanto de brincar, às vezes estamos brincando tanto. Por quê? Porque nós estamos dormindo, sentados numa cadeira confortável, nem aí para a vida. Josué capítulo 1, verso 9 diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso. Irmão, nós precisamos ser forte, irmão, e corajoso, não ter medo. Ele diz: nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer que andares, o Senhor é conosco. Essa é a promessa que nós temos do Senhor Jesus. Tem que ser muito homem para largar um pecado que nós estamos acostumados a fazer, irmão. Que já se tornou iniquidade. Que ninguém sabe, mas Deus sabe, irmão. Todas as coisas estão patentes. Ele é a luz, da luz tudo se manifesta. Não há nada que fique escondido aos olhos daquele que tudo criou. E é isso que ele espera. Sabe o que é levantar? É deixar essas coisas de lado, irmão. É deixar a fornicação de lado. Todo pecado de cunho sexual de lado. É aquele irmão que roubava, não roubar mais. É aquele irmão que mentia, não mentir mais. Como é difícil uma pessoa que mente parar de mentir, irmão. Porque às vezes uma mentirinha vai te dar muito dinheiro. Vai te livrar de coisas muito ruins. Mas um verdadeiro irmão, ele levanta. E quando ele levanta, ele resplandece. E quando ele resplandece, se ele mentia, ele não mente mais. Se ele tinha problema com pornografia, ele não tem mais. Ele se liberta daquilo ali. Ele deixa aquilo ali de lado. Porque ele é um homem. E a palavra de Deus nos diz assim: levanta dessa situação. Resplandece a luz do nosso Senhor. Levanta, ser forte e corajoso. Tenha coragem, seja um homem. E aqui entra até as mulheres também, um homem, uma mulher de Deus. Às vezes a gente só quer reclamar, irmão. Mas não tem a hombridade de levantar e resplandecer a luz daquele que tudo criou. E quando você levar um sacodezinho de Deus, não te assuste. O Senhor só está pedindo: levanta, meu filho. Levanta, resplandece a minha luz. Porque toda a criação geme, esperando com expectativa a revelação e os filhos de Deus se levantarem para resplandecer a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. A vida cristã é assim, irmão. Ela é uma vida de atitude. O Senhor espera a atitude de nós. Ele sempre fez isso. Quando ele estava com os discípulos e tinha uma multidão que seguia ele, quando ele começou a falar as coisas espirituais, a multidão toda foi embora. E o Senhor, como um Deus de atitude, ele diz assim, olha para os discípulos e diz: vocês também não querem ir embora? Ele é um Deus de atitude, ele espera a atitude de nós. Ele não gosta e não quer nenhum irmão covarde, irmão.
Mulheres, você vê tantas mulheres na palavra de Deus corajosas. Mulheres que mudaram a história de toda uma nação. Meninas de 15 anos como Maria, que mudou a história do mundo, recebendo Deus verdadeiro no seu ventre. Porque ela era uma mulher que levantou e resplandeceu. Veja como a idade não importa, Klaus. O que importa é a nossa atitude. E muitas vezes nós somos covardes e não temos coragem de mudar as nossas atitudes. E uma pessoa covarde que não tem coragem de mudar, ela se torna um grande crítico. Nada para ela está bom. Tudo está ruim. No casamento está tudo ruim, porque ele é um covarde. Ela é uma covarde. No serviço está tudo ruim, porque é covarde. Na vida secular, sempre assim. Sempre cheio de reclamação. Nunca está bom. Porque só estará bom para nós, que somos filhos de Deus, quando nós nos levantarmos e estar resplandecendo a luz de Cristo. Aí o nosso coração se enche de alegria, se enche de coisa. Aí você vê como a vida, irmãos, acordada é uma vida bem melhor. Que daí você não estava na escuridão. Porque onde está a luz, não há lugar para a escuridão. 1 João capítulo 1 diz, se dissermos que andamos na luz. Vamos ler lá, irmãos, antes. Deixa eu ler para vocês. Primeira João, capítulo 1. Vou ler desde o verso 5, rapidamente, irmãos. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e nele não habita treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, mantemos a comunhão uns com os outros. Às vezes nós não conseguimos ter comunhão, por quê? Porque nós estamos nas trevas, irmão. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que é andar na luz, irmão? Cai lá em Isaías capítulo 60, verso 1. Dispõe-te e resplandece. Isso é andar na luz. Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a verdade não está em nós. Então, essa é a nossa realidade. Se nós andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão. E é por isso, André, que a gente se preocupa quando o irmão para de ter comunhão com os irmãos, para de reunir. Provavelmente não é que a gente cobra que o irmão reúne ou não. É que provavelmente o irmão está caindo numa treva. Porque se nós andarmos na luz como ele na luz está, o que acontece? Nós temos comunhão com os irmãos. Mas na comunhão tudo se manifesta. Porque na comunhão há luz. E nós precisamos da luz. Como vamos obter essa luz? Levantando. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Veja que promessa. A luz vem, irmão. Não tem jeito. Não vai vir para um e não vir para outro. Vai vir para todos nós a luz, irmão. Basta apenas nos levantar. Que o Senhor nos dê graça para que realmente nós possamos nos levantar, irmãos, da situação que às vezes nós nos encontramos. Pai, nós realmente, Senhor, nos submetemos à Tua palavra, Senhor.
E sabemos que a tua palavra é a verdade, Senhor. Ela é a luz para o nosso caminho, Senhor. Ela é poderosa, Senhor, para distinguir todos os nossos pecados, todas as intenções dos nossos corações. Ela é poderosa para nos despertar, Senhor, do sono profundo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a despertar, Senhor. Não queremos ser esses irmãos, Senhor, que estão dormindo, Senhor. A tua palavra diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Nós queremos nos levantar, Senhor, nessa noite, todos os irmãos. Mesmo que para isso, Senhor, os nossos pecados sejam manifestos, Senhor, pela tua luz, Senhor. Mesmo que para isso precisamos confessar as nossas debilidades uns aos outros, Senhor. Porque a tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados, Senhor. Nós realmente, Senhor, precisamos de ti. Precisamos, Senhor, de ti, Senhor, porque muitas vezes nós estamos nas trevas, Senhor, e não sabemos como proceder, Senhor. Quanto mais nós nos movimentamos, mais perdido nós ficamos, Senhor. E nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o vivo caminho. Por isso que o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ó Senhor, nós queremos realmente estar nesse caminho, permanecer nesse caminho e deixar que esse caminho, o Senhor, nos leve, Senhor, aonde quer que o Senhor nos leve, Senhor. Nos ajuda a ter essa consciência, Senhor, que realmente precisamos ter essa metanoia, essa mudança de mente, Senhor, para que possamos resplandecer a luz do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos enche de um santo temor. Queremos ver a luz, queremos andar na luz e queremos ser obedientes à luz, para que realmente, Senhor, nós possamos dizer que somos filhos da luz e não filhos da escuridão, Senhor. Por isso, nos ajuda a vencer todas as nossas debilidades, Senhor. Todas as fortalezas que nós temos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter essa mudança, em nome do Senhor Jesus, Senhor. A ter essa atitude, Senhor, que a tua palavra diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Proclamar